Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Palavra de Esperança. É muito bom estudarmos a Bíblia juntos e descobrirmos o que ela nos ensina sobre assuntos tão importantes para a nossa vida. Hoje, nós vamos tratar de um tema que permeia a mente humana desde os primórdios. Eu estou falando do sentimento de culpa. Quais são as implicações desse sentimento para a nossa vida emocional, física e espiritual? E o que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina sobre esse tema? Quais são as possíveis soluções? E como nós podemos eliminar de uma vez por todas esse mal que assola a nossa mente e o nosso coração? Você é o nosso convidado para juntos estudarmos esse tema tão importante. Bem-vindo ao Palavra de Esperança. Neste quadro, como você já sabe, nós procuramos responder à pergunta de nosso telespectador. A resposta a estas perguntas nós sempre vamos buscar na palavra. Vamos à pergunta de hoje. Existe algum exemplo de alguém que viveu com sentimento de culpa e conseguiu superá-lo? Existe sim. Existem inúmeros exemplos na Bíblia que mostram que nós podemos viver sem o sentimento de culpa. Eu vou me limitar a um texto da Bíblia. É a Epístola de João, a primeira carta que João escreveu. No capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, nós lemos o seguinte. Verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o nosso sentimento de culpa desvanece. Porque com o perdão nós recebemos então a oportunidade de um novo recomeço em Cristo Jesus. O verso 8 continua. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, quando nós negamos o pecado, nós não conseguimos nos livrar do sentimento de culpa. E o verso 9 termina de maneira extraordinária. Vejam bem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui está a solução para o problema da culpa. É a pessoa maravilhosa de Jesus. Ele nos perdoa, Ele nos restaura e Ele nos reconcilia consigo mesmo. E nós estamos agora em Deus, em Cristo Jesus. Essa é uma mensagem maravilhosa. Vamos agora à nossa segunda pergunta de hoje. Muitas vezes vivemos com sentimento de culpa. Existe alguma forma de vivermos sem este sentimento? Existem inúmeros exemplos. Me lembro de Maria Madalena, uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus a perdoou, a restaurou e a curou completamente. Zaqueu é um outro exemplo. A história de Zaqueu está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus perdoou a Zaqueu. Jesus dormiu na casa de Zaqueu, jantou com Zaqueu, transformou a vida dele. Mas eu vou citar de maneira especial a história de Davi. Davi era um rei em Israel e ele era muito bem sucedido, ele amava a Deus, ele era fiel a Deus em tudo. Mas Davi teve algumas quedas calamitosas, terríveis, vergonhosas. Ele cometeu adultério com uma vizinha dele, Batseba, que era uma mulher muito bonita, mas esposa de um dos soldados mais fiéis do seu exército. E depois do adultério, sabendo da gravidez da mulher, Davi mandou colocar o marido dela na frente do campo de batalha para que ele morresse. E ele morreu. E Davi casou com a viúva. Mas Davi se arrependeu. Davi veio a Deus, chorou, sofreu as consequências sociais, emocionais, espirituais do seu pecado. E rogou o perdão de Deus. E Davi escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 não é apenas uma obra de arte sobre perdão, restauração, reconciliação, mas ele é também um bálsamo para aqueles filhos de Deus que hoje caem no mesmo pecado, na tentação de Davi e sofrem o sentimento de culpa. Por exemplo, no verso 10 do Salmo 51, Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus transformou o coração de Davi. E quando Davi morreu, algumas décadas depois, falando a respeito de Davi,
para o rei Jeroboão, Deus mandou o profeta Aías dizer o seguinte: tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos, andou após mim de todo o coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. 1 Reis capítulo 14, verso 8. É assim que Deus nos considera. Ele nos perdoa e nos transforma, como fez com esses exemplos que eu citei. Hoje recebemos em nosso quadro a psicóloga Viviane Rodrigues. Viviane, muito obrigado por ter aceito o convite para estar hoje conosco. O tema do programa hoje é culpa. E eu já faço a primeira pergunta para você. A culpa, ela pode afetar a nossa saúde emocional? São vários os danos que a culpa pode trazer para o ser humano. Desde angústia, tristeza, depressão, solidão, medo. E isso pode causar transtornos emocionais, fazendo com que a pessoa sinta muito mal e não consiga desenvolver relacionamentos. E fisicamente, insônia, problemas alimentares e alguns cientistas dizem que até tumores por causa do sentimento de culpa. Doutora, e de onde vem esse sentimento de culpa? Na verdade, nós sentimos culpa porque erramos, né? A ideia de que nós poderíamos não ter cometido aquele erro, que poderíamos ter feito diferentes, é o que causa o nosso sentimento de culpa. Eu posso sentir culpa, eu mesma, ou umas outras pessoas fazerem com que eu me sinta culpada. Doutora, agora esse sentimento, ele pode durar muito tempo ou ele é algo assim passageiro? Pode. Há pessoas que passam às vezes uma vida toda se sentindo culpados. Então a culpa pode causar, não só ele pode sentir durante muito tempo culpa, como ele pode ensinar outras pessoas e levar as pessoas ao seu redor também sentirem culpa. Tá, você disse que pode ser eu mesmo nutrir esse sentimento ou alguém externo, ok? A culpa ela pode ser inconsciente? A culpa pode ser inconsciente. Na verdade, o sentimento de culpa, ele pode estar mascarado. Então eu posso estar sentindo tristeza, eu posso estar desanimado, eu posso estar sentindo solidão, medo e na verdade é o sentimento de culpa. Então a culpa, ela se mascara na vida do indivíduo. Por isso a gente diz que a culpa é inconsciente. Agora, uma pessoa arrependida, ou que se arrependeu por alguma coisa, isso tem a ver com culpa? Culpa é arrependimento? Na verdade a gente confunde, né? A gente acha que arrepender-se é se sentir culpado. Não, são duas coisas diferentes. Arrepender-se é eu saber que eu errei e eu não quero cometer esse erro de novo. Então eu vou atrás de soluções, eu vou aprender com aquela situação para que não erre mais. Agora a culpa não, a culpa te paralisa, a culpa é um remorso que você fica pensando, e se eu tivesse feito aquilo? Ou até mesmo, e se eu não tivesse feito aquilo? Então a culpa é um sentimento ruim que faz com que a pessoa não queira na verdade desempenhar atividades, ela fica com medo de errar de novo. Bom, já que esse sentimento de culpa traz tantos maus para a nossa saúde física e emocional, qual é o remédio, doutora? Na verdade, não é uma coisa muito complicado, né? Não é uma coisa fácil. Mas eu diria que 2 pontos principais são importantes. Um é reconhecer. Como eu estava te dizendo, existe a possibilidade da pessoa estar sentindo culpa, mas nem saber que é um sentimento de culpa. Né? A ideia de que como ele mascara em cima de vários sentimentos, saber que eu estou sentindo culpado por aquela situação ou por aquela pessoa, isso ajuda no processo para que a pessoa se identifique, né? Entenda o que está acontecendo com ela. E depois que a gente identificou, estamos sentindo culpado, é o perdão. E aí, a partir deste momento, eu preciso perdoar, seja a outra pessoa ou seja eu mesma. O remédio, então, para a culpa seria o quê? O perdão? O perdão. O parte do remédio é o perdão, parte né, do perdão é o remédio. Agora, doutora, o relacionamento das pessoas, por exemplo, em comunidade, eu lembro aqui de igreja, pode ajudar a pessoa a solucionar ou solver um pouco, minimizar esse sentimento? Sim, sim. Participar de uma comunidade ajuda muito. Porque se a gente pensar que no processo do sentimento de culpa, às vezes eu não identifico que eu estou sentindo culpado, ou até mesmo eu acredito que eu não deva errar mais e por isso eu não quero mais relacionar com as pessoas ou fazer algum tipo de atividade, é na comunidade que as pessoas podem nos ensinar a perdoar, ajudar a perdoar as outras pessoas e a nós mesmos. Então, participar de uma igreja faz muito bem. A culpa,
que não é tratada, não é cuidada, ela gera algum outro sentimento maléfico também, ruim para a nossa saúde? Como eu te disse, todos os sentimentos ruins, tristeza, angústia, ansiedade, irritação, todos esses sentimentos, medo, autopiedade, todos estão ligados com o sentimento de culpa. Então ele pode gerar nessa pessoa vários sentimentos negativos, fazendo com que ela fique doente. Bom, você disse que um dos remédios, talvez assim, para a culpa, que ajuda a minimizar esse sentimento, é você perdoar e se sentir perdoado. Como que você pode nos aconselhar? Porque tem pessoas que têm dificuldade em perdoar ou serem perdoadas ou pedir perdão. Como que o ser humano pode lidar com isso daí, doutora? Na verdade, o perdão ele está ligado a entender que eu erro ou que as outras pessoas erram, que talvez não tem nada que eu possa fazer para pagar aquele erro, mas que se eu tenho a importância de, eu quero manter os relacionamentos, eu quero manter uma saúde, eu quero ser saudável, então eu devo olhar para aquele indivíduo como alguém que vai errar ou eu mesmo como alguém que vou errar. Então a partir desse momento eu consigo visualizar que agora eu errei. Mas se eu pedir perdão ou se eu me sentir perdoado, eu posso continuar me relacionando com as outras pessoas. Ninguém é perfeito, né? Justamente. Doutora, muito obrigado por ter participado conosco aqui e ter nos ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E você agora fica com o pastor Robson Menezes. O programa Palavra de Esperança está aqui no Hospital Bom Samaritano, que fica na cidade de Artur Nogueira, para falar sobre o tratamento que Deus espera fazer na tua vida, te libertar da culpa. Quando eu era criança, meus amigos colecionavam selos, moedas, bolinhas de gude, entre outras coisas. Um dia, eu decidi começar a minha própria coleção e, escondido dos meus pais, juntei maços de cigarro que encontrava pela rua. Colocava tudo em sacolas plásticas e guardava no jardim do vizinho, até que um dia elas desapareceram misteriosamente. Assistindo ao noticiário, a história de uma catadora de lixo da cidade de Ribeirão Preto me chamou a atenção. Durante 30 anos, ela acumulou coisas estranhas em sua casa. E depois de uma denúncia dos seus vizinhos, a prefeitura concedeu uma liminar para uma inspeção. Foram retirados mais de 1.000 escorpiões, 6 cobras, muitos mosquitos da dengue, aranhas e 33 toneladas de lixo. Como crianças crescidas, nós também acumulamos coisas que prejudicam a nossa vida. O medo, ódio, inveja, indiferença e principalmente a culpa. Ninguém está livre dela. Ela, às vezes, até se parece como um monstro, medindo forças como um cabo de guerra com a nossa felicidade e bem-estar. A cada semana, eu estou contando a história de um milagre que Jesus realizou. Se você quiser acompanhar, a história de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do verso 25 ao 34. A história da cura de uma mulher com hemorragia. Ela era portadora de uma doença que provocava um sangramento que persistia por 12 anos. Apesar de ter buscado ajuda nos melhores recursos médicos da época, ela não conseguiu ser curada. Por causa disso, ela perdeu a sua dignidade, os seus amigos e o seu dinheiro. A história da culpa é semelhante ao que nós observamos com essa mulher. Segundo a Bíblia, ela vem lá do Jardim do Éden, quando Adão jogou a culpa em Eva, que jogou para a serpente, que é Satanás, que acusou a Deus. A Bíblia, falando sobre esse assunto, diz em Eclesiastes capítulo 7, o verso 20, que não há um justo sequer que não peque e que faça o bem. Em Romanos 3, 23, nós encontramos que todos pecaram e perderam a glória de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 8, nós encontramos que se nós pensamos que não temos erro nenhum, nós estamos enganados. Bem, resumindo, a verdade é que todos temos culpa no cartório de Deus. Somos uma multidão de hemorrágicos, gastando dinheiro, tempo, energia para ocupar o vazio do nosso coração
ou ainda para estancar a tristeza ou a culpa, mas sem sucesso. Você deve estar se perguntando, o que fazer com a culpa? O único antídoto para a culpa é o perdão. E o perdão definitivo só pode ser encontrado em Jesus. A protagonista da história não marcou uma consulta com o mestre, porque sabia que não poderia falar do seu problema na frente das pessoas, pois seria expulsa. Por isso, ela foi por detrás e apenas tocou em suas vestes. Mas foi o suficiente para que o sobrenatural acontecesse. Ela foi curada. Assim como nessa história, Jesus, nesse momento, está passando também pela tua vida. Esta é a palavra de esperança para você hoje, nesse instante, pela televisão ou pela internet. Em qualquer lugar do mundo, Jesus está acessível a você. Misteriosamente, ele pode ser tocado por pessoas contaminadas por diversos tipos de males. Hoje, você tem que ter essa esperança que também está na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, quando afirma que nós temos um Deus que se importa com as nossas fraquezas, com a sua fraqueza, com a minha fraqueza. Andando por uma movimentada avenida da cidade de São Paulo, eu vi alguns mendigos jogados no chão em um ponto de ônibus. Pichado acima deles estava o seguinte: amor é sol de mãe. Essa frase ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu pensei na Bíblia, no que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Amor é sol de Deus. Pessoas decepcionam pessoas. Pessoas se decepcionam com Deus. Mas o melhor é que Deus não vai deixar a sua decepção sem uma resposta. Um experimento famoso de E.O. Wilson identificou que as formigas carregam os cadáveres para fora do formigueiro não por causa do afeto, mas por causa de uma substância liberada pela decomposição após a morte. Essa substância foi usada por Wilson para impregnar uma formiga viva, que imediatamente foi carregada para fora e enterrada viva. Talvez você esteja se sentindo discriminado por causa de um erro que cometeu. Se está difícil carregar esse peso, eu preciso te lembrar que Jesus está sensível a um toque seu. Uma oração ou um pedido de socorro será o suficiente para que o milagre que você tanto precisa aconteça. O milagre do perdão. A lição do milagre vai além da bênção alcançada pela mulher. No final da história, ele não é um milagre secreto como alguém que deixa o leito do hospital após receber a alta. Jesus, ao perceber o que havia acontecido, pediu para que a pessoa beneficiada se apresentasse. Foi então que aquela mulher se lançou aos pés de Cristo e ouviu do Mestre: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. O milagre maior, o milagre completo, não está apenas em tocar Jesus, mas em ser tocado por Ele. Por isso, o verdadeiro milagre alcançado por aquela mulher foi mais do que receber a cura. Foi receber a libertação, a salvação, não tendo mais a presença do mal, da culpa na sua vida. Está você hoje disposto a receber esse milagre? Só sei que a qualquer hora
pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. De cantar, preciso aprender, posso viver feliz. Você está disposto a receber o milagre completo hoje? Com humildade, é capaz nesse momento, diante de Jesus, reconhecer o seu mal? Ele está ansioso para oferecer a libertação para o teu problema agora. Vá em paz, pois a tua fé te salvou. Feche os seus olhos. Querido Pai, aqui estamos nós buscando a Ti mais uma vez, querendo o milagre do perdão para a nossa vida hoje. Liberta-nos e faça com que a partir desse instante, Jesus tenha total liberdade para nos dar uma vida nova. E é nos méritos do sacrifício dele que nós oramos. Amém. Eu espero que o programa de hoje tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Lembrando você que você pode entrar em contato conosco através de nossa fanpage no Facebook. E o endereço é facebook.com/paulistacentral. Ali
Além de acompanhar os bastidores das gravações, você pode deixar o seu recadinho e até sugerir algum tema que você gostaria que nós tratássemos nos próximos programas. Hoje é sábado, um dia muito especial, e eu tenho um convite para você e para sua família. Entre no site encontreumaigreja.com.br e localize a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima de sua residência. Existem pessoas de braços abertos lhe esperando para cultuar e adorar ao nosso Deus. Pois é, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas lembre-se, semana que vem nós temos um encontro marcado neste mesmo canal e horário. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!